Você sabia que o lugar onde se enterram os mortos hoje em dia simplesmente não existia há milhares de anos atrás? Isso significa que, em algum momento da história, alguém precisou decidir onde a morte deveria ficar. Por milhares de anos, ninguém se perguntava se os mortos deveriam ficar longe. A pergunta era outra, muito mais simples e muito mais inquietante: como conviver com eles? Então, por que isso mudou? E como isso mudou? Como surgiu o primeiro cemitério? Se você tem estômago para isso, já deixa o seu joinha aqui no vídeo e me acompanhe até o final nessa jornada intrigante e misteriosa. Você vai se surpreender. No início da humanidade, os primeiros sepultamentos conhecidos tinham menos a ver com higiene e mais com ritual e simbolismo. Corpos eram enterrados com objetos pessoais, ferramentas, adornos e até flores, sugerindo algo poderoso, a ideia de que a morte não era um fim absoluto, mas uma passagem. Esses enterramentos primitivos não aconteciam em locais afastados. Muitas vezes ficavam próximos às áreas de convivência do grupo. O morto continuava fazendo parte da comunidade mesmo após partir. Com o surgimento das primeiras civilizações organizadas, como egípcios, mesopotâmicos e gregos, a relação com a morte ficou ainda mais complexa. O enterro passou a refletir crenças religiosas, hierarquias sociais e visões de mundo. No Egito Antigo, por exemplo, não bastava enterrar, era preciso preservar o corpo, garantir que a alma reconhecesse sua forma no além. Já na Grécia e em Roma, surgiram leis que determinavam onde os mortos poderiam ser sepultados, e mesmo assim, ainda longe do conceito moderno de cemitério. Durante séculos, não existia um lugar exclusivo para os mortos. Eles eram enterrados dentro ou ao redor de igrejas, em criptas subterrâneas, em terrenos próximos às casas ou em áreas centrais das cidades. E isso não era visto como algo macabro. Era normal, era cotidiano. Mas algo começou a mudar. Com o crescimento das cidades, o aumento da população e, principalmente, a explosão de epidemias, os mortos passaram a representar mais do que memória e espiritualidade. Eles passaram a representar risco. Cheiros, contaminações, doenças inexplicáveis. A convivência tão próxima entre vivos e mortos começou a gerar medo, e o medo sempre foi um grande motor de transformação social. É nesse ponto da história que o cemitério começa lentamente a tomar forma não apenas como um espaço simbólico, mas como uma necessidade urbana, sanitária e política. Durante a Idade Média, a relação entre vivos e mortos atingiu um nível de proximidade que hoje pareceria impensável. Igrejas não eram apenas locais de oração, mas verdadeiros depósitos de corpos. Quanto mais próximo do altar alguém fosse enterrado, maior era o prestígio social daquela pessoa. Acreditava-se que a proximidade física com o sagrado aumentava as chances de salvação da alma. Esse costume criou um cenário peculiar. Cidades inteiras conviviam com milhares de cadáveres sob seus pés. Criptas lotadas, sepulturas rasas e corpos empilhados tornaram-se comuns, especialmente nas grandes cidades europeias. E por muito tempo isso não foi questionado. A morte fazia parte da paisagem cotidiana. O problema começou quando as cidades cresceram demais. Ruas estreitas, falta de saneamento e a concentração de corpos em decomposição criaram um ambiente perfeito para a propagação de doenças. Mesmo sem compreender bactérias ou vírus, as pessoas começaram a perceber uma ligação inquietante entre o cheiro da morte e o surgimento de epidemias. A peste negra foi um divisor de águas. Milhões de mortos em poucos anos sobrecarregaram qualquer estrutura funerária existente. Igrejas já não conseguiam comportar tantos corpos. Valas comuns passaram a ser abertas às pressas, muitas vezes dentro dos próprios centros urbanos. O medo se espalhou mais rápido do que a própria doença. A partir desse momento, algo mudou na mentalidade coletiva. Enterrar os mortos perto dos vivos deixou de ser sinal de proteção espiritual e passou a representar ameaça. Surgiu então uma pergunta silenciosa, mas urgente. Será que manter os mortos tão próximos estava colocando os vivos em perigo? Governantes e autoridades religiosas começaram a agir. Algumas cidades criaram leis proibindo sepultamentos dentro de muralhas. Outras passaram a exigir que os enterros ocorressem fora dos limites urbanos. Essas decisões não foram imediatas nem pacíficas. Muitos viam essa separação como uma afronta à tradição e à fé. Ainda assim, a necessidade falou mais alto. A morte precisava ser reorganizada.
Foi nesse contexto que surgiram os primeiros espaços dedicados exclusivamente aos mortos, ainda de forma improvisada. Terrenos afastados, muitas vezes sem estrutura, passaram a receber sepultamentos coletivos. Esses locais ainda não eram chamados de cemitério como conhecemos, mas já representavam uma ruptura clara. Pela primeira vez, os mortos tinham um espaço próprio, separado do cotidiano dos vivos. Curiosamente, essa mudança não aconteceu apenas por medo de doenças. Ela também refletia uma transformação na forma como a sociedade enxergava a morte. O corpo passou a ser visto menos como algo sagrado e mais como algo que precisava ser controlado, organizado, isolado. Esse processo foi lento, desigual e cheio de resistência. Em algumas regiões levou séculos para se consolidar, em outras foi imposto à força, especialmente após grandes surtos de peste, cólera e febre tifoide. Mas o caminho já estava traçado. A ideia de que os mortos deveriam descansar longe da vida cotidiana começava a se firmar. E com ela, nascia a base do que viria a ser o cemitério moderno, um espaço planejado, delimitado e regulamentado. A consolidação do cemitério como conhecemos hoje só foi possível quando a morte deixou de ser apenas uma questão religiosa e passou também a ser um assunto científico e administrativo. A partir do século XVIII, a Europa começou a viver uma transformação profunda no modo de organizar as cidades. O crescimento urbano acelerado trouxe novos problemas, falta de espaço, surtos constantes de doenças e uma preocupação crescente com saúde pública. Essa teoria, mesmo sem conhecer exatamente o funcionamento dos micro-organismos, defendiam que corpos em decomposição liberavam vapores nocivos, os chamados miasmas, que contaminariam o ar e adoeceriam a população. Essa teoria, apesar de equivocada em parte, foi fundamental para mudar políticas públicas. Governos passaram a agir de forma mais rígida. Na França, por exemplo, decretos proibiam sepultamentos dentro de igrejas e áreas densamente habitadas. Cemitérios começaram a ser planejados fora das cidades, com regras claras de distância, profundidade das covas e organização dos túmulos. Não se tratava mais de improviso, mas de planejamento urbano. Esse novo modelo também alterou o simbolismo da morte. O cemitério deixou de ser apenas um local funcional para o descarte de corpos e passou a ser pensado como um espaço de memória. Túmulos ganharam nomes, datas, esculturas e epitáfios. A morte tornou-se mais silenciosa, mais distante, mas também mais individualizada. Outro fator decisivo foi a secularização da sociedade. Aos poucos, o controle dos enterramentos deixou de ser exclusivamente da igreja e passou para o Estado. Isso permitiu a criação de cemitérios públicos, acessíveis a diferentes religiões e classes sociais. A morte começava a ser tratada como um evento universal, não restrito a uma fé específica. Com a Revolução Industrial, essa necessidade se intensificou. Cidades superlotadas exigiam soluções rápidas e eficientes. Cemitérios e jardins surgiram como uma alternativa mais organizada e higiênica, com ruas internas, áreas verdes e uma aparência quase pacífica. A ideia era afastar o medo e transformar o local em um espaço de contemplação. Nesse momento, o cemitério se tornou definitivo. Ele passou a fazer parte da estrutura básica de qualquer cidade moderna, assim como hospitais, escolas e estradas. Não era mais uma resposta emergencial a crises, mas uma instituição permanente. Curiosamente, quanto mais os cemitérios se afastavam fisicamente da vida cotidiana, mais a morte se tornava um tabu. Aquilo que antes era visível, presente e cotidiano passou a ser escondido atrás de muros, horários restritos e silêncio. A sociedade moderna aprendeu a viver como se a morte estivesse sempre longe, mesmo sabendo que ela é inevitável. Essa distância mudou profundamente nossa relação com o fim da vida. O cemitério passou a ser o único espaço autorizado para lidar com a morte, concentrando rituais, despedidas e memórias. Ele se tornou um símbolo de ordem, controle e, de certa forma, negação. Mas essa história ainda não termina aqui, porque no mundo contemporâneo até mesmo os cemitérios estão mudando. Novas práticas, novas tecnologias e novas formas de lidar com a morte estão surgindo, e elas revelam muito sobre quem somos hoje. Hoje, o cemitério é tão comum que raramente paramos para pensar em como ele surgiu ou no que ele realmente representa. Ele parece apenas um destino final, um lugar silencioso onde os mortos descansam. Mas depois de percorrer
toda essa história, fica claro que o cemitério é muito mais do que isso. Ele é um espelho da forma como cada sociedade lida com a vida, o medo e o tempo. No mundo contemporâneo, a relação com a morte continua em transformação. A falta de espaço nas grandes cidades, o alto custo de sepultamentos tradicionais e uma nova consciência ambiental estão mudando práticas que pareciam imutáveis. A cremação se tornou comum, cemitérios verticais surgiram e até os chamados cemitérios ecológicos passaram a fazer parte da realidade. Em alguns lugares, o corpo volta literalmente à natureza, sem lápides ou estruturas permanentes. Essas mudanças revelam algo profundo. Mesmo após milhares de anos, ainda não encontramos uma resposta definitiva para o destino dos mortos. Continuamos tentando equilibrar respeito, memória, praticidade e significado. O cemitério moderno é apenas mais uma etapa dessa longa tentativa humana de dar sentido ao fim da vida. Agora, me conta aqui, você fazia ideia do surgimento do cemitério? Tem alguma história para contar que tem alguma relação com o cemitério? Alguma bagunça que você fez, algo sombrio que você viu? Me conta que eu tô muito curioso para saber de você. E se você tem vontade de criar um canal assim como eu e ganhar em dólar, conseguir sua independência e conseguir sua liberdade financeira, eu vou deixar o link do curso Viver de YouTuber, que é o curso do Peter Jordan do canal Ei Nerd. O cara manda muito bem e eu já tô aplicando tudo que tô aprendendo e tá dando super certo. Não perde tempo, link tá na descrição. Se esse vídeo te ajudou a enxergar os cemitérios de uma maneira diferente, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa notificações para receber os vídeos futuros. Aqui a gente não foge das grandes perguntas da humanidade. A gente encara, entende e transforma em conhecimento. Fui! Até a próxima, pessoal!